Galera, o Paulo é uma figura assim que para você encontrar com ele, cara, é muito bom e ele tem muita história para contar. Além dele ser assim uma pessoa de coração gigante, recebe a gente, mostrou o stand todo lá e tal. Tem muita história para contar, hein, Paulão? Esse ano, dia 1º de março, comemorei 30 anos de carreira só no mundo pop e no quadrinho. O dia 1º de março, 95, foi o dia que eu entrei na Abril Jovem, no histórico prédio da Bela Sintra. Putz, que a Bela Sintra, até cartinha a gente chegou a enviar para esse endereço aí, Bela Sintra, viu? Todo mundo mandou, e você imagina, depois de um certo tempo, você indo trabalhar lá, era coisa de maluco, né? Era a realização de um sonho, né? E por quê? Sempre que eu já estudava jornalismo, e eu sempre quis ir por esse caminho meio pop. Só que naquela época não existia o mercado, né? E eu costumo dizer que existiam algumas iniciativas, mas nada muito, como é que eu vou pôr assim, nada muito oficial. O único lugar que você tinha uma carteira assinada para você trabalhar naquela época com cultura pop era a redação de super-heróis da Abril Jovem. Era a Abril Jovem como um todo, né? Eu entrei poucos meses depois que saiu A Morte do Superman. Então ele tinha vendido muito, ela tinha dado tipo R$1 milhão de lucro naquela época, imagina 30 anos atrás, de lucro para Abril, Grupo Abril. Depois que todos os custos foram feitos, a parte da DC foi, a parte que Abril dava para Abril Zona foi R$1 milhão. E a gente fazia anúncio na TV naquela época, né? Cara, pra você ter uma ideia, quando eu entrei na Abril, o gibi que menos vendia era o Superboy, vendia 90 mil exemplares. Hoje, se eu vendo 96 mil exemplares 90 mil exemplares de alguma editora, a editora constrói uma estátua de ouro de mim na porta, assim. É verdade, é verdade. Aliás, então a gente vai conversar um pouco sobre isso também hoje. Você esteve ali naquela transição da Abril, dos formatinhos para aquele formato premium e tal, né? Apesar de você estar na Disney, mas você estava ali na Abril no período, né? Eu entrei na Abril, eu trabalhava num departamento que chamava Arquivo Editorial. O que era o Arquivo Editorial? Era um departamento que prestava serviço para as redações. E eu tinha o responsável pela Disney, o responsável pela redação que eles chamavam de outras coisas, e eu era responsável pela atender a redação de super-heróis, aquela histórica redação de super-heróis. O que eu fazia? Primeiro, eu arquivava naquela época todos os gibis que a Marvel, a DC e outras editoras mandavam para a gente. Aí descia o editor e falava, eu quero Superman de 78 até o número 100, para mim fazer uma programação, tinha que separar para ele. Eu cuidava de receber o material que a Marvel mandava e a DC mandava. Naquela época eram os bromuros. Bromuro é uma folha fotográfica e vinha numas caixas de A2 enormes, pesadas, vinham aqui do Porto de Santos. E aí eu cortava cada bromuro e acertava, fazia um relatório do que tinha chegado. O fantasma da minha esposa passou, né? E mandava para a redação. Eu fiquei 1 ano no arquivo editorial, aí depois eu subi para a redação de super-heróis, eu fui ser coordenador de produção da redação de super-heróis, eu fiquei de 96 até 99, mas fiquei de 96 até 98, porque em 98 o meu chefe, o Sérgio Figueiredo, ele foi promovido a diretor de redação, e ele cuidava da redação de super-heróis, cuidava da redação da Barbie, por exemplo, e outras coisas. E eu fazia o canal entre ele e as redações, entendeu? Mas eu, por exemplo, eu tive muita sorte que naquela época eles estavam republicando todos os grandes clássicos, era uma forma de comemoração de tantos, eu não me lembro quantos anos Abril estava publicando super-heróis, que eu era um leitor de super-heróis desde pequeno. Pela minha mão, passou Cavaleiro das Trevas, passou Marvel, passou Morte de Superman, passou Zero Hora, passou tudo, entendeu? Eu peguei aquele auge
E também, nessa época, a Abril acabou pegando tudo, porque teve alguns títulos da Image que ficaram com a Globo. A Globo publicou um tempo, depois desistiu, eles foram para Abril, a gente conseguiu acertar umas diferenças que a gente tinha com a Dark Horse. Então teve uma época que eu estava na redação, a gente publicava Marvel, tudo da Marvel, tudo da DC, tudo da Image, tudo da Dark Horse, alguns estúdios paralelos. Eu costumo brincar que naquela época a gente tinha tanto ou mais poder que a Panini tem hoje, em cima, tirando o Maurício de Souza. Não sei se você lembra daquele gibi, dentro do gibi, não vinha um encarte que contava as novidades? Sim, lembro. Era eu que organizava junto com o Pardal, que era editor de arte. E o Figa tinha umas ideias, a gente tinha umas ideias loucas, botar o relógio do Watchman correndo, foi uma fase bem legal, viu? Naquela época, você trabalhar com cultura pop não é o que é hoje, né? Que todo mundo sabe o que é uma coisa que virou até mainstream, entendeu? Segundo anos meio de faculdade de jornalismo, trocou, eram novos professores, entrou uma professora na classe, né? E ela perguntou, primeiro dia de aula, ela perguntou, quem é que já trabalha na área aqui, né? Que é uma coisa, jornalista sabe, tem que meter o pé para entrar, né? O problema é entrar. Entrou. Aí eu levantei a mão lá atrás, né? Falei assim, eu trabalho. Onde você trabalha? Eu trabalho na Editora Abril, na redação de super-heróis, de quadrinhos de super-heróis. Ela olhou e falou, que legal, mas quem trabalha de verdade na área? Esses estudos, ou você é idiota? Em 99, em setembro de 99, eu saio da Abril para fazer um projeto da primeira revista de ficção científica brasileira, que era Sci-Fi News. Se você lembra ou conhece. Lembro. Eu saí em setembro de 99, mas aí eu volto para Abril já em janeiro de 2001. Aí em 2001 eu volto para trabalhar numa revista eletrônica que dentro do site da Abril, que era heróis.com. Depois passo para fazer a revista dos Simpsons, do Cartoon Network. Aí eu começo com a Disney. Eu vou de 2002 até janeiro desse ano. Você já deu uma pincelada rápida, mas a sua trajetória na Abril até a chegada na Disney, né? Esse é o histórico prédio da Bela Cinta, onde funcionava a Editora Abril Jovem, que era uma divisão da Abril que só cuidava de quadrinhos e de licenças, que eu falo, por exemplo, revistas da Princesas e tudo mais, era nesse prédio, um prédio inteiro. Você tem uma ideia, uma época não dava mais, esse prédio não estava comportando mais, a gente Abril alugou alguns andares num prédio mais para frente, mas era na Bela Cinta. Isso aí que está na nossa geração sonhava entrar, né? Sonhava em visitar, né? E eu tive o privilégio de trabalhar aí bons anos nesse prédio, 3 anos. Depois a gente mudou para o prédio da editora, juntou todo mundo, a gente mudou para o prédio do Pinheiro. E nos últimos 4 meses de Abril, eu tive a honra também de a gente mudou para o prédio da Gráfica, que era, para quem é jornalista, só um sagrado lá, né? Então, nesse prédio aí, aconteceram muitas coisas, e era onde tinha o famoso redação de super-heróis, né? Eu peguei uma geração de fantásticos editores, né? Peguei Mário Barroso, peguei Marco Moretti, peguei Cláudio Carina, peguei o Fígaro, nosso chefe, peguei como chefe de arte o Pardal, que era espetacular, José Gimenez. O José Gimenez e o Pardal, eles fizeram... Você lembra daquela primeira versão da Vertigo no Brasil? Que era da Abril, formato americano? Aquilo, cara, eu vou te falar. Aquela gibi, a gente não tinha tecnologia para fazer aquilo. E aquele gibi estava 10 anos tecnologicamente à frente do tempo dele, eu diria até 20. E o Pardal e o Gimenez fizeram aquela revista na unha, literalmente com gilete, que naquela época quase não tinha computador, né? A gente era tudo no grudado. Quando eu entrei na Abril, o letramento era à mão, né? Tinha o seu Fernando, que era um espanhol, que tinha fugido da Revolução Espanhola, tinha vindo para o Brasil e trabalhou com o seu Vitor, um dos funcionários pioneiros da Abril, que não podia ser mandado embora nem nada, e ele era letrista de correção. O que era? Tinha um erro de concordância num gibi ou uma vírgula, hoje você aperta e ele não, tinha que passar para o seu Fernando ele raspava com gilete e fazia de novo na mão
no brumuro a letra para ir para a gráfica e batia aquilo ali. Então, meu caro, naquela época, de vez em quando eu fico chateado em maneira de dizer, as pessoas falam do corte das histórias, falam que a cronologia era muito distante, e eu sempre falo, você não pode analisar o que acontecia naquela época com o olhar de hoje em dia, como nada na vida, nada na história. A gente fazia isso porque não tinha tecnologia para fazer diferente. Você não tinha um mercado que você não tinha antes, que você tem hoje em dia. Você tinha que ter 4, 5 revistas e a Abril achava que falava com crianças. Então a Marvel fazia 30 revistas lá do exterior, você tinha que pegar tudo que tinha de melhor e adaptar para aquele gibi. Então de vez em quando você tinha que cortar personagens. Uma coisa, né, meu caro, vamos falar a verdade. Tem tanta gente... O Homem de Ferro, em 1995, era a terceira, a quarta prateleira, né? Exatamente. Eu acho engraçado que depois que saiu o filme, o Fig até brincava comigo. Parece que o Demônio da Garrafa foi a minissérie mais vendida da história. Porque todo mundo via, né? Parece aquele gol do Pelé lá na Rua Javali, que diz que todo mundo falou que estava lá, né? Era o Demônio da Garrafa lá. Todo mundo leu. Pô, então virou o gibi mais visto do mundo. Então não tinha como encaixar. Então você tem que ver aqueles cortes daquelas coisas que faziam, que na década de 90 era muito menor do que foi até, porque você não tinha tecnologia para encaixar aquilo. E por que demorava tanto? Tinha 2, 3, chegava a ter 4 anos de diferença do que publicar nos Estados Unidos, porque não tinha tecnologia para mandar aquilo. Eles mandavam umas caixas de bermuda gigantescas, aquilo ali vinha de navio. Quantas e quantas vezes parou no Porto de Santos por causa de greve do Porto de Santos. Aí chegava lá, eu, sozinho, com uma tesoura, até brincava com o Mário Barroso uma época, eu falei, nossa, a produção inteira de quadrinhos da Disney depende de mim e de uma tesoura. Tem tantas vezes que eu fiquei até de noite cortando, porque era assim, vinha tudo bagunçado. A Marvel, vocês têm essa ilusão da Marvel hoje da Disney, era uma editora bagunceira, a DC era mais organizadinha. Ela jogava tudo ali, e de vez em quando a gente pedia para eles mandarem o gibi original para mim ver com o gibi e bater a folha, a página que era, porque era uma folha fotográfica. Eles não mandavam o gibi, de vez em quando eu tinha que buscar o gibi. Quantas vezes não tinha no arquivo da Abril, eu ia caçar na Muito Prazer. Lembra da Muito Prazer? Lembro. Eles tinham uns importados lá. Ia caçar no Muito Prazer para ficar batendo. Aí você colocava o gibi junto com as folhas fotográficas, dentro de um envelope, fazia um relatório, mandava para a redação, que ele mandava produzir e pintar. Era um processo muito lento. A gente comunicava com a Marvel por carta e por fax. A gente vai ter que explicar para um monte de gente que está vendo para a gente o que era fax e o que era carta, né? Fax, aquele barulho chato, né? Quando ia chegar... Primeiro fax que eu mandei para a Marvel, eu era leitor, aí eles devolveram para mim uma mensagem, vinha no papel timbrado deles, que era o Homem-Aranha. Levei para casa o envelope. Primeiro, invoice é a fatura que você tem que pagar as coisas. Eu era responsável por pagar a Marvel e a DC o custo do material. Pouca gente sabe como é que você faz. Abril, ou a Culturama, ou a Panini, ou qualquer outra editora, quando ela vai assinar um contrato, ela paga primeiro uma joia, ela paga uma porcentagem em cima das vendas, fora isso, ela paga por toda a página e capa que ela compra, que em média é $10, 10 euros, e uma capa custa 14. Então, cada página que a gente compra tem que ser pago. E no final do mês eu pegava todos os gibis que saíam, eu batia a máquina de escrever, depois que explica o que é uma máquina de escrever para quem está vendo, né? Qual história foi publicada, e essa história foi escrita e desenhada por quem? Por quê? E mandava para a Marvel por fax. Por quê? Porque eles tinham que pagar uma pequena porcentagem da venda, era muito pequenininha para cada artista, cada artigo na lista. Olha, então era um trabalho, voltando a falar, as pessoas que falam, naquela época o formatinho, cortava. Cara, não tinha tecnologia que tinha hoje, entendeu? Era tudo... hoje em dia a gente manda para a gráfica, apertar um botão do meu computador, entendeu? Mandava para a gráfica. Naquela época a gente juntava tudo no envelope A2, que na verdade era 3 folhas de cartolina junta,
e mandava na perua da Abril, né? Tem a historinha, quem quiser no meu LinkedIn, eu tô contando nas minhas redes sociais, estou contando um monte de historinha disso. Tinha a Kombi da Abril que passava por todos os prédios da Abril. E eles eram assim, eles eram muito certos com o horário. Chegava lá 3, tinha que sair 3 e 5, não era 3 e 6 ou 3 e 7. Porque se você vai parando de cada prédio acumulando atraso, você chega no final do dia na gráfica, chegava com 1 hora, 2 horas de atraso. Só que um dia atrasou a gente produzir e o cara da gráfica não queria esperar o cara da Kombi. E era uma rampa na frente desse prédio, eu botei as 2 pernas entre as 2 rodas, se ele saísse, tinha que esmagar minha perna. Confesso que a ideia deve ter passado pela cabeça dele. Aí o cara me xingando e eu sentado, falei, você vai ter que sair. Aí eu vejo lá no fundo o cara que trabalhava comigo, o Cristiano vindo, esbaforido, tá aqui. Tá. Aí eu postei, o cara saiu, eu saí debaixo do carro, o cara saiu cantando pneu na Kombi, viu? E tem, por exemplo, lembra do 0 hora que foi invertido? Começou com o Full 4, depois edição 3, 2, 1. Foi regressivo. Aquela numeração era uma numeração falsa, porque a gente fizemos um monte de reunião com todos os departamentos da Abril, publicidade, distribuição, gráfica, perdão, explicando como é que era a edição. E eles falaram, você cria, põe na capa, mas dentro da GB, no código de barra, tem que ser isso. Explicamos para todo mundo, tudo feito. Mandei a edição 4, que seria a primeira para a gráfica. O cara da gráfica deu 10 minutos, chegou lá e me liga, desesperado. Paulo do céu, voltei de férias hoje, acabei de receber o número 4 de uma minissérie, não estou achando o 3, o 2, o 1. Onde está isso aqui? Eu perdi, não posso sair de férias. O que acontece? Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!